Diante da incerteza da permanência de Renato para a próxima temporada, mais um nome é oferecido ao Grêmio. A gente está falando aqui de Hernan Crespo e nesse vídeo vou te falar um pouco sobre isso e também sobre todos os técnicos que estão no radar gremista sempre depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente falar da temporada de 2025. Porque a gente está vivendo um momento de incerteza em relação à permanência ou saída de Renato ao final do ano. E, claro, a gente tem aí nas últimas semanas um indício de que o Renato quer ficar, mas a gente já trouxe informação aqui no canal que dentro do Grêmio, dentro da direção gremista, existem divergências de um final de ciclo ou de uma permanência, mas tudo isso, no fim das contas, depende mais de Renato, Alberto Guerra e do departamento de futebol. O fato é que com esse imbróglio, com essas discussões internas e externas em relação à permanência ou saída do treinador gremista, muitos treinadores estão sendo oferecidos ao Grêmio, inclusive alguns sendo sondados pela direção em caso de não permanência do Renato. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Mas antes, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para tu não perder nada daquilo que a gente traz aqui. Gente, vamos começar falando sobre Hernan Crespo, tá? Que é o nome do dia, o nome do momento, informação trazida pela Soccer News Grêmio, uma página que cobre o tricolor lá no Twitter, traz a informação de que o Grêmio teve o oferecimento por parte do staff do Hernan Crespo para ele ser o treinador gremista na próxima temporada. É um treinador argentino, emergente, tem poucas temporadas no futebol profissional, mas já é campeão. Campeão da Sul-Americana com Defensa e Justiça, passou pelo São Paulo, depois foi campeão paulista, fazendo um ótimo trabalho no início da temporada. Inclusive tem uma frase marcante do Hernan Crespo, que tá até hoje lá no vestiário São Paulino, mas depois acabou despencando no Campeonato Brasileiro e sendo demitido. E aí acabou indo agora para o mundo árabe, tá nos Emirados Árabes Unidos, treinando o Al Ain. É um treinador que foi oferecido para a próxima temporada, é um treinador estrangeiro, né? Como a gente sabe, é argentino, e tem um trabalho já com passagem pelo futebol brasileiro. Hoje ele ganha um salário altíssimo, mas sabendo que foi oferecimento, ele tem ideia de que terá que reduzir muito, e muito mesmo, o seu salário para poder treinar no futebol brasileiro, principalmente no Grêmio. E esse é mais um dos nomes que vai ser analisado pela direção gremista numa possível saída de Renato. E a lista é muito extensa. Eu vou trazer nome a nome aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O primeiro da lista, André Jardine, um treinador que não foi oferecido e nem sondado pelo Grêmio, mas em entrevista lá no México, onde ele está treinando o América do México, ele disse que tem o sonho de ser treinador do Grêmio um dia. Ele que passou pelas categorias de base do Grêmio, não como jogador, mas sim como treinador lá por 2015, e disse que tem o sonho de voltar a Porto Alegre e treinar o Grêmio profissionalmente, também é um nome que está dentro do radar gremista. O Pedro Caixinha, tá? A informação lá do Bruno Soares da Band é de que foi oferecido ao Grêmio. Ele que foi demitido nesse final de semana lá do Bragantino. Na oportunidade, quando ele estava na pauta gremista, ele ainda tinha contrato, mas a permanência no Bragantino já era uma dúvida. E hoje, sem clube, a possibilidade fica ainda maior. Ainda mais quando a gente fala de Felipão, que pode ser sim o coordenador gremista na próxima temporada e é um cara que tem o Pedro Caixinha como, de certa forma, seu amigo. Pedro Caixinha que foi auxiliar do Peseiro, que é outro nome aqui da lista, que também é amigo de Felipão e, segundo informação do Calhau Dornelles, foi procurado pelo Grêmio. E aí a gente juntou até em outro vídeo para falar sobre o Felipão naquela oportunidade. Então Peseiro e Caixinha, dois portugueses. O Caixinha é muito conhecido aqui no futebol brasileiro, tem passagens, acho que de 2 ou 3 temporadas já pelo Bragantino, então é um cara que conhece também o futebol daqui, fez uma temporada muito ruim no time de Bragança Paulista, mas ano passado foi muito bem no Bragantino, inclusive por certo momento disputando o título brasileiro. É um cara que não é de se jogar fora, não. O outro é o Tite, né? A gente já trouxe algumas vezes, o Grêmio procurou o Tite quando ele ainda estava no Flamengo, é um cara que está sem contrato, mas hoje o Grêmio tem uma disputa, tá? Inclusive de um retorno possível ao Corinthians, que também sonda o próprio Renato, mas principalmente da Arábia Saudita. A seleção da Arábia Saudita pretende contar com o Tite para um ciclo de Copa do Mundo. E aí, claro, é uma negociação muito difícil para o Grêmio, porque a Arábia Saudita tem muito dinheiro para oferecer para o treinador brasileiro. E aí a gente tá falando do último nome da lista, que é Vojvoda, tá? É um nome que interessa, sim, bastante a direção gremista, é um nome que agrada, mas é um nome muito difícil de ser tirado do Fortaleza hoje. É um treinador que ganha cerca de R$ 850 mil mensais.
é um salário bem menor que o do Renato? É bem menor, mas é difícil tirar ele do Fortaleza. O Flamengo, por exemplo, é um time que já ofereceu mais para ele e ele acabou não largando de mão o projeto lá do time cearense, que mais uma vez briga pelo título brasileiro. Esses são os nomes que o Grêmio tem no radar. Claro, podem surgir novos nomes, pode ser que o Renato inclusive fique para a próxima temporada, mas o Grêmio hoje trabalha com estas possibilidades e mais outras, claro, dentro do mercado, mais outros treinadores portugueses, mas não deve fugir muito deste cenário não. A tendência hoje, pelo menos por parte da direção gremista, é de uma não permanência. A direção e o conselho de administração entende que é um fim de ciclo. O Renato já deu um indicativo que quer e pode sim ficar para a próxima temporada. A gente segue atualizando o Grêmio por aqui, mas sempre lembrando, antes de tu sair aqui do vídeo, deixa a tua opinião. Todos esses nomes aqui, qual te agrada mais? Qual tu queria na Casa Mata Tricolor na próxima temporada? Ou mais, tu quer a permanência de Renato em vez deles? Diz aí para mim. Beijo!